Muito obrigado, ministro Reis Veloso. É uma honra para mim participar desse fórum. E com a participação de pessoas tão importantes como o nosso ministro Gilberto Gil, ao qual tive o prazer, a honra de trabalhar juntos no começo do governo do presidente Lula, e as nossas pessoas tão queridas, como a nossa Bárbara Eleodora, que é um prazer enorme, nossa referência, nossa grande crítica de teatro, ao nosso Barretão, pessoas tão importantes que estão envolvidas nesse tema, né, que eu vou desenvolver nesses 15 minutos. Bom, eu queria colocar a fala central, né, dentro de que eu vou falar muito mais sobre o aspecto da economia e política pública de cultura, né, justamente com o objetivo, né, de como fomentar essa economia criativa, respeitando a diversidade cultural brasileira. O ministro Gil, o ministro Marcelo Pedroso já colocaram aqui quais foram as grandes preocupações nesses últimos 10 anos, não é, do Ministério da Cultura, não é? E nós temos, assim como um grande temor, não é? E um grande perigo, que a gente não fomentasse modelos hegemônicos e homogeneizadores, e apenas com interesses mercadológicos, justamente com o objetivo de que não aconteça a perda dessa diversidade. A diversidade cultural é a nossa ideia-força, né, dentro das nossas políticas de cultura, e nela tem a Convenção da Unesco sobre a proteção e a promoção da diversidade das expressões culturais, o importante marco legal que foi instituído em 2006 e que o Ministério da Cultura, na chefia do ministro Gilberto Gil, teve um papel muito importante, porque o cerne da discussão da Convenção era justamente valorizar e proteger e promover a diversidade das expressões culturais, mas essa discussão ela não estava apenas dentro do tema da Unesco, né? Antes, a preocupação maior era justamente com a questão de cota de tela, quando surge nos anos 70 uma preocupação da França em proteger os filmes que lá passavam, e essa discussão rondou a OMC e depois foi parar na Unesco, e com a participação do Brasil, nós colocamos essa ideia de que nós não vamos discutir só os conteúdos culturais, mas muito mais do que isso, as expressões, e dessa maneira ampliamos, não é, o enfoque dessa convenção, e a proposição do próprio tema da convenção foi uma proposição brasileira. E, por fim, eu vou tentar aqui, de alguma maneira, responder uma pergunta de se existem ativos econômicos baseados na criatividade, né, de onde vem essa criatividade, né? E aí os conceitos sobre a questão do cultural, da indústria cultural, da economia da cultura, da indústria criativa e da economia criativa são conceitos distintos em vários momentos, não é, da construção dessa narrativa. Se a gente tem a indústria cultural como um conceito norte-americano, não é, que depois foi colocado como cultura de massa, com objetivos, sim, de mercado, bem como a indústria criativa, que já é um conceito inglês, onde também são voltados a projetos bem definidos, não é, com início, meio e fim, nós atribuímos, como inclusive foi colocado pelo Marcelo Pedroso, não é, dentro da Secretaria da Economia Criativa,
que nós deveríamos ampliar nossa abrangência do que deveria ser fruto de uma política de desenvolvimento, não com o objetivo apenas do mercado, mas muito mais da nossa diversidade cultural, que não aparecia nas políticas de cultura até então, que eram voltados para as linguagens artísticas. E isso está relacionado à própria preocupação da nossa Convenção da Diversidade Cultural. Então, os desafios dessa política pública justamente como atender a cultura de massa e como atender a diversidade cultural, não é? Para a gente entender um pouco e falar disso, vamos falar um pouco do audiovisual norte-americano, que é, de fato, uma indústria cultural que ela pretende, na sua distribuição, que é global, né, está presente em 95% das salas de cinema, justamente levar com ela o seu modo de vida, o seu American Way of Life, quer dizer, o seu modo de vida americano, onde os produtos que estão dentro daquela obra que enfim, a sociedade mundial vai consumir, leva junto também o seu consumo dos produtos embutidos dentro da sua produção. Então, essa é a estratégia, né, desde que se inventou essa indústria, não é, no começo do século passado, e que tem, por exemplo, uma situação muito interessante. Os Estados Unidos não têm Ministério da Cultura. Cultura para eles é entretenimento, cultura para eles é negócio, cultura para eles é mercado, não é? E aí esses lucros comerciais advindos desse modo, dessa operação, para eles é o que é a cultura, ou seja, a cultura é a maneira com que eles produzem o seu entretenimento. Por outro lado, nós temos aqui, dentro da nossa diversidade cultural, e mesmo dentro da nossa indústria do audiovisual, não é, uma dificuldade muito grande de enfrentar, não é, principalmente essa distribuição das salas de cinema que estão absolutamente dominadas por esse mercado global e que a gente não consegue espaço para colocar a nossa produção cultural do audiovisual nas nossas salas de cinema. Essa é uma luta que nós temos aqui o nosso Barreto, que há décadas trabalha nessa nossa indústria, né, e a gente tenta consolidar de maneira a trazer novos recursos, novas condições, mas a gente ainda enfrenta o problema da distribuição. Do lado da diversidade cultural, nós temos uma informalidade muito grande, porque nós começamos a ampliar esse conceito de cultura, e aí vem o papel do Ministério da Cultura e o papel importante, justamente na gestão do ministro Gil, que é esse axioma dessas 3 dimensões da cultura, né? A cultura numa dimensão simbólica, quer dizer, ampliando o conceito já numa visão antropológica, a cultura na dimensão cidadã, como um direito do cidadão, colocado na Constituição, como colocou o Marcelo Pedroso, e a última, que é a dimensão econômica, mas essa economia, não apenas a economia monetarizada, e eu vou desenvolver um pouco sobre esse tema mais para frente, mas num desenvolvimento, não é, que vai além do desenvolvimento econômico. Como instrumentos, o Ministério da Cultura implementou o Sistema Nacional de Cultura, que faz parte agora da emenda constitucional, e o seu Plano Nacional de Cultura. Eu acho que todos receberam aqui na plateia um livro. Aqui nós temos as 53 metas do Plano Nacional de Cultura, são metas para 10 anos, né? Então vai até 2020, e é fruto de um longo processo de participação social, desde a primeira Conferência Nacional de Cultura em 2005, nós tivemos a segunda conferência em 2010, e nesse exato momento, nós estamos no 3º processo da Conferência Nacional de Cultura, que vai acontecer em novembro. Nós já realizamos 2.913 conferências municipais no Brasil, ou seja, 53% das cidades brasileiras, e agora estamos no momento
no momento da nossa Conferência Nacional de Cultura. Bom, a partir disso, nós precisamos construir, para esse desenvolvimento da economia criativa, alguns marcos muito importantes. Primeiro, indicadores na área cultural são indicadores muito fracos. Nós estamos ainda aqui, nesse âmbito da economia, nós não temos a dimensão dos indicadores da cultura que vão além dos indicadores econômicos e são indicadores do intangível. Nesse sentido, nós temos várias iniciativas, como a parceria com o IBGE, onde a gente tem o Caderno Munique da Cultura, que é uma pesquisa com os municípios, onde a gente tem esse levantamento, com o IPEA, inclusive fundado aqui pelo nosso ministro Reis Veloso, e no próximo ano nós vamos começar, a partir de 2015, estabelecer a conta satélite da cultura, onde nós vamos poder ver o impacto da cultura dentro do nosso PIB, que hoje também não temos esta informação. E, por fim, o Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais. Para encerrar, e tentando responder a pergunta que eu provoquei no começo, de onde vem essa criatividade? Quer dizer, essa criatividade ela vem de um desenvolvimento numa outra escala, numa escala humana, como coloca o professor Max Niff do Chile, onde nós devemos ter a experiência humana do bem-estar, a expansão da capacidade das escolhas, as multiplicidades das experiências, os indicadores de satisfação, não apenas o acúmulo de riqueza, mas o direito ao ócio, à liberdade e à participação. Por fim, se queremos o desenvolvimento da economia criativa, temos que garantir os direitos culturais de criação, acesso e fruição, para que seja possível expandir a capacidade da inovação, desde a chamada economia das culturas populares até as chamadas ciências duras. Criatividade transformadora é um ativo, quando é um ativo econômico, é o resultado das experiências acumuladas. Obrigado.